Aleluia. Título da palavra dessa noite é Confiança e Fé, seguindo a nossa série Alma Próspera. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia, e quem quiser acompanhar no telão, o livro de Romanos, capítulo de número 8, versículos de número 31 e 32. Na palavra de Deus dessa noite nós iremos entender um pouco mais a importância de depositarmos toda a nossa confiança e fé em Deus, de nos entregarmos, e o quanto mais nos entregamos a Ele, Ele vai se achegar mais em nós. Romanos capítulo 8, versículos de número 31 e 32 diz assim: Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu Filho próprio poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também juntamente com Ele todas as coisas? Esse versículo ele mostra a grandeza, o poder de Deus e o amor de Deus para conosco. Quero começar pela segunda parte do versículo, que fala que Ele entregou o seu próprio Filho, não poupou o seu próprio Filho, mas antes entregou Ele por nós, para que nós hoje estivéssemos aqui, para que nós hoje pudéssemos celebrar a vida, cultuando a Ele, entregando o nosso louvor e a nossa adoração a Ele, porque Ele nos amou primeiro, diz a palavra de Deus. Como não também não nos dará todas as outras coisas? Aquele que nos chamou é aquele que nos capacita, aquele que nos comprou está fazendo uma grande obra, e Ele vai terminar essa obra até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Pouco a pouco Ele vai colocar um pouquinho mais de degrau e nós vamos crescer, assim como diz a palavra de Deus, que é de degrau em degrau, de glória em glória. Assim cresceremos na presença de Deus. Mas o mais importante desse versículo para essa noite é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é contra a gente? Quem que pode ir contra a gente? Se Deus é por nós. Deus é por nós. Repita você aí: Deus é por mim. Deus não é contra nós. Deus é a nosso favor. Ele é aquele que luta por nós. É aquele que deu o seu Filho para lutar e veio aqui à terra e venceu. E hoje nós somos mais do que vencedores. Deus não quer te derrubar e Ele também não quer te levar, Ele quer te levar mais alto. Existe uma falha de entendimento de até alguns cristãos acerca da bondade e do amor de Deus, que pensam erroneamente que a exposição de suas falhas de caráter ou de índole é a prova de que o Evangelho não deu certo na sua vida. Mas pelo contrário, o que Deus quer é essa frase: Deus não quer te derrubar, Ele quer te levar mais alto. Toda vez que uma palavra vem de confronto a gente, toda vez que Deus usa o Espírito Santo para nos confrontar, toda vez que Deus usa alguém para nos dizer algo que nos faz pensar que temos alguma coisa de errado, é porque Deus quer nos fazer crescer. A palavra de Deus já fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então toda a palavra de Deus, como diz em Timóteo, ela serve para ensinar, para redarguir e para nos fazer crescer. Essa palavra, ela vem como uma lanterna numa sala escura. Ela nos faz enxergar aquilo que nós noutra hora não enxergávamos. Às vezes no canto uma sujeira aqui, uma sujeira ali, para nos fazer crescer. A verdadeira obra de graça e glória é trazer tudo para a luz, para que você possa ver lugares quebrados, receber a cura de Deus, receber sabedoria e força para viver de forma diferente. Uma vez eu comecei num cargo bem baixo numa empresa, no início da minha vida de trabalho, e eu reclamava muito de algumas coisas que aconteciam da empresa, ou de que não eram feitas, ou que poderiam ser feitas de maneira diferente. Sempre tinha uma visão de que aquilo era o correto, de que a minha opinião era a mais correta. Mas conforme eu fui crescendo e fui ganhando oportunidades de conhecer a verdade dentro de uma empresa,
Dentro até da igreja, muitas vezes, a gente acha que as coisas têm que andar de um jeito, ou não deveriam ser feitas de tal jeito. A gente começa a crescer e ganhar oportunidade, e aí vê, quando a gente cresce, que aquilo que a gente pensava no passado não era o correto, não era o melhor para as nossas vidas. Assim é com a palavra de Deus também. A gente tem um entendimento e a cada dia a gente vai crescendo mais até chegar ao dia do Senhor. A gente vai galgando passo a passo. E muitas vezes hoje a gente enxerga uma verdade, mas lá na frente a gente vai enxergar a verdade de uma maneira diferente, com um amor diferente, com um sentimento diferente, se colocando no lugar. Ter uma alma próspera é uma condição e um alinhamento com a vontade de Deus. Em Lucas capítulo 16, versículos 10 e 11, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas? Deus também usa a área financeira para nos mostrar, para que nós enxerguemos a que patamar a nossa alma próspera está. Não que seja só no lado financeiro, mas Ele usa esse lado também, assim como disse na palavra. É nessas ferramentas que a gente tem que entender do ser fiel no pouco e ser fiel no muito, é que a gente aprende a ver em que ponto a nossa alma está próspera. Ela só serve para isso, para a gente ver em que ponto ela está. Porque a alma próspera é muito mais do que dinheiro. São atitudes, são ações, né? São diversas coisas que a gente vai ver um pouco mais à frente. O propósito divino para cada um de nós não é obedecer um conjunto de regras. Pelo contrário, o projeto de Deus para as nossas vidas é que nos tornemos semelhantes a Ele. Não é obedecermos algumas regras e a gente vai estar santificado. É cada vez mais nos parecermos com Cristo, com a mente de Cristo, com a atitude de Cristo, com a visão de Cristo. É isso que nos vai fazer ter uma alma mais próspera. Além disso, ele nos diz que em Cristo já somos como Ele. A principal atribuição é buscar um relacionamento permanente com Ele. Ora, para nos parecermos mais com uma pessoa, nós temos que conhecer essa pessoa, temos que conviver com ela. Por isso a proximidade com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus. Por isso que temos que cultivar esse relacionamento com Deus, para podermos ser influenciados por Ele e assim transformados por Ele. Ser projetado por Deus significa que, a menos que Ele nos tenha, nós não o teremos. Então, se nós não nos entregarmos à direção de Deus, não nos entregarmos à vontade de Deus, Deus não pode agir. Ele não é contra a sua palavra, Ele não vai fazer nada contra a nossa vontade. Por isso nós temos que entregar isso a Deus. Num certo momento da vida, em momentos da vida, a gente vive momentos bons, né? E quem está vivendo um momento bom na vida, que não está se preocupando com nenhum problema, com alguma adversidade, que nesse momento está, né? Não, mas assim, que está um momento estável, está estável, né? Não dá para aguentar. Então, nesses momentos da vida, a gente muitas vezes vem naquele pensamento da gente assim, que existe algo de errado. Não, alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Algo de errado vai acontecer, porque tá muito tranquilo. Não tem nada de errado acontecendo. Em algum momento isso vai acontecer. E isso exemplifica ciclos destrutivos na nossa vida. Porque é isso que o inimigo tenta fazer. Ele tenta nos fazer cultivar pensamentos negativos contra a nossa vida. Precisamos fazer algo para sermos livres desses ciclos em nossas vidas. Jesus disse que não poderia fazer frutos serem bons sem fazer com que toda árvore fosse boa. Então eu trouxe uma frase aqui que a palavra trouxe e diz assim: quando substituímos a antiga maneira de pensar da pobreza por um modelo de prosperidade, nosso mapa da realidade muda e se expande. Passamos a ver novas pontes, estradas, novas passagens. Não vemos mais escravidão, mas liberdade sem fim.
Mas as mudanças de visão, esses paradigmas, geralmente nos levam a tempos de agitação e de desconforto. Então a gente tem que aprender a encarar que toda mudança vai ter um desconforto, mas esse desconforto é uma oportunidade para que a gente possa crescer. Porque muitas vezes quando alguém fala em alguma mudança, seja no trabalho, seja na igreja, seja na nossa vida pessoal, a primeira coisa que nos vem à cabeça é: vai gerar desconforto, vou ter que mudar o meu jeito. Porque a gente se acomoda nas posições, a gente se acomoda naquilo que a gente faz. Então não parecerá verdadeira quando começarmos a sintonizá-la. Esses pensamentos de pobreza são como um rádio. A gente vive o tempo todo aprendendo e pensando assim, vem na nossa mente, que as coisas são ruins. É como se fosse uma estação de rádio na nossa cabeça, que nos ensina a viver de uma maneira dia após dia. E aí quando esses pensamentos são maus, a gente precisa mudar de estação. A gente precisa ter uma maneira de livrar a nossa alma desse pensamento de pobreza e deslocar a mentira e da falta e abraçar a mensagem central da alma próspera, que é: sempre há o suficiente. A gente deve sintonizar as verdades bíblicas, como aquela que eu compartilhei agora há pouco, de que quando a gente está bem, está no momento estável da nossa vida, muitas vezes vem o pensamento na nossa cabeça assim, uma hora vai acabar, uma hora vai vir uma coisa. Várias vezes já, em momentos que a vida estava mais tranquila, me vinha na cabeça assim: eu tenho que me cuidar, eu tenho que guardar algum dinheiro, eu tenho que ver a minha saúde, porque uma hora vai acontecer alguma coisa, ou vai ser com meu filho, ou vai ser com a minha esposa, ou vai ser na família dos meus pais, ou vai ser na família dos meus sogros, ou vai ser comigo. Eu tenho que cuidar, porque uma hora vai acontecer algo ruim, e isso nos gera a esperar algo ruim na nossa vida. Então nós temos que lutar, e para esse tipo de pensamento, nós temos que usar a verdade bíblica. A palavra de Deus diz assim, que passaremos por aflições mesmo nesse mundo, mas devemos nos animar, porque Cristo venceu o mundo. Também temos na palavra de Deus que diz que é de degrau em degrau e glória em glória. A Bíblia também diz que todas as coisas cooperam, tudo se arma, tudo é transformado, tudo direciona, tudo corre para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que lutar contra esses pensamentos malignos. E eu tenho 5 exemplos aqui para trazer para vocês. O primeiro é: enquanto o espírito de pobreza cria ansiedade, a alma próspera não fica ansiosa por nada. Então o espírito de pobreza, ele vai trazer ansiedade. O que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu trabalho? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha saúde? E o espírito de pobreza fica agindo na sua cabeça ali. Enquanto aquele que tem a alma próspera, ele não fica ansioso, ele não se teme a calamidade que pode acontecer. Ele busca ficar centrado, ele fica calmo, ele sabe que Deus é bom, Deus o ama e Deus cuida de mim. Aquele que passa pela dificuldade sabe disso e tem a alma próspera, que apesar de tudo que possa acontecer, Deus é bom, Deus me ama e Deus cuida de mim. O segundo pensamento que geralmente ele traz é o espírito de pobreza, que traz que a gente deve acumular coisas. E ao contrário, a alma próspera conserva e utiliza. Então o espírito de pobreza, ele nos faz comprar, ser compulsivo, comprar porque agora eu tenho dinheiro, eu vou comprar isso aqui, eu vou adquirir isso aqui eu não vou jogar fora, eu vou guardar porque um dia eu posso usar. E aí é uma coisa doentia às vezes, aquilo você começa a guardar, entulhar coisas dentro do seu corpo, dentro da sua casa, dentro da sua profissão. Você começa a adquirir, só quer adquirir, só corre atrás das coisas para adquirir. Isso é um pensamento de pobreza, que vai lhe faltar, é aquele pensamento assim: eu vou guardar porque vai me faltar, eu vou guardar. Não é um pensamento assim, não, eu vou guardar porque eu posso reutilizar, não, eu vou guardar porque vai me faltar, algo vai me faltar. Então esse é um pensamento de pobreza. Já a alma próspera, ela encontra maneiras criativas de reciclar e reutilizar as coisas. Uma frase que exemplifica bem isso é: fazer o melhor nas condições que você tem, para que quando você tiver condições melhores, você possa fazer melhor ainda.
A alma pobre vai denegrir as opções. A alma pobre vai dizer assim: eu não faço bem porque eu só tenho isso aqui. Eu não vou fazer melhor porque não me deram tudo o que eu precisava. Já a alma próspera não, eu vou fazer o meu melhor com o que eu tenho. O dia que eu tiver mais, eu vou fazer melhor ainda. Essa é a maneira de pensar. O terceiro, enquanto o espírito de pobreza acredita que essas coisas só acontecem comigo, a alma próspera acredita: estou aqui para ser um canal de bênção. Eu estou aqui para ser uma bênção. Muitas vezes a gente não sabe porque a nossa vida nos leva a alguns lugares e a gente chega lá e a gente pergunta assim: Deus, mas por que o Senhor me colocou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu já passei dessa fase, eu já não era mais para estar aqui. A gente tem que ter um entendimento de que às vezes a gente está nesse local, seja no trabalho, seja num relacionamento, a gente está ali naquele momento para ser uma bênção, para ser um canal, para transmitir as boas novas de Deus, às vezes para transformar aquele local. A gente é o reino na terra, o reino de Deus na terra, então a gente é representante. Aonde a gente estiver, independente da dificuldade que for aparecer, a gente tem que representar. Então a gente está ali para ser uma bênção. Na metade desse ano eu entrei numa nova empresa, e as empresas que eu passei, elas já tinham uma graduação, assim, vou dizer, no comércio um pouco maior. Eu levei um susto assim, quando eu entrei na empresa. Eu achei mesmo que aquela empresa fosse uma empresa mais sólida, mais forte no ramo dela. E quando eu fui conhecendo a empresa, eu comecei a me perguntar, até falei para o pastor: olha, aquela empresa lá, falta isso, falta aquilo, ainda não tem essa visão, não tem aquela visão, não tem aquela outra. O pastor falou assim: será que você não está lá para ser essa bênção na empresa? Será que você lá não vai ter uma oportunidade? Deus não vai abrir a oportunidade para que você transforme aquele ambiente? E aos poucos eu posso falar com a minha gerência, com a chefia de loja, e botar alguns pontos: que a gente poderia fazer melhor aqui, poderia fazer melhor ali. E aí agora a gente vai abrir a loja de Porto Belo. A gerente já veio e pergunta para mim: olha, eu às vezes posso me atrasar, eu moro em Camboriú, vou muito da tua ajuda, queria saber se você quer ficar com uma chave da loja, a senha para abrir a loja, porque você vai ser o meu suporte na loja, eu não tenho ninguém lá. E assim Deus vai transformando o ambiente. É assim que a gente deve fazer, usando as oportunidades que a gente tem, fazendo o melhor para que isso seja transformado. Enquanto o Espírito Santo, o espírito de pobreza, busca gratificação instantânea, a alma próspera exerce autocontrole em direção a metas e sonhos. Então o espírito de pobreza, tudo que ele faz, ele quer a gratificação instantânea, ele quer ser reconhecido, ele quer ver. Então muitas vezes também é assim, é aquele consumismo, né? Vamos dizer, na área financeira, é o consumismo. Você quer pagar e já quer receber na hora. Você não projeta os seus gastos, não projeta os seus ganhos, não projeta as suas atividades. Já a alma próspera, ela trabalha com orçamentos, planejamentos, ela planeja os seus ganhos, ela planeja suas atitudes, ela coloca metas espirituais, ela persevera diante da dificuldade, ela sabe que não é do dia para a noite que ela vai alcançar as coisas. A alma próspera, ela sabe planejar um objetivo e alcançar pouco a pouco, dia após dia, para que um dia ela chegue naquele ponto. O quinto, enquanto o espírito de pobreza persegue você, a alma próspera traz contentamento. Mesmo que você corra apaixonadamente atrás de coisas que Deus colocou em seu coração, você faz isso a partir de um lugar de descanso e gratidão, sendo que sua fonte de felicidade não é a realização, mas a sua presença permanente. Você entende que Ele é o galardão. E o fundamento de tudo isso é a confiança. Deus nos fez criaturas que confiam. A confiança é fundamental para os seres humanos. É um alicerce sobre o qual construímos nossas ideias. Aprendemos o que é possível e desenvolvemos relacionamentos. Então o normal de todo ser humano é que o pai e a mãe, o normal desenvolva dentro do seu lar um ambiente de confiança, para que a criança cresça sabendo em quem ela pode confiar, sabendo o que ela deve fazer, a quem ela deve servir. E muitas vezes, por decepções, ou com pais, ou da vida, elas acabam perdendo a confiança nas pessoas.
E elas transferem essa falta de confiança, a desconfiança, para Deus. E isso impede de que elas tenham uma alma próspera. Porque tudo elas vão ficar pensando assim, eu não posso confiar. Então tudo que elas têm que dar um passo, elas não vão confiar. Em relacionamento com as pessoas, elas não vão dar o primeiro passo de cumprimentar a pessoa. Vão ficar fechadas. São pessoas que vão se esconder de convívio social. E assim a sua alma vai cada vez menos indo para a pobreza. Existe uma história de um equilibrista que ele certa vez colocou um cabo de aço nas cataratas do Niágara, lá nos Estados Unidos. Cataratas essas como a Foz de Iguaçu, que nós temos ali, que são imensas, só que lá não é natural, foi feito pelo homem. E ele botou um cabo de aço e ele atravessava de um lado para o outro. De um lado para o outro. Ficava atravessando e se exibindo para uma multidão e para muitos repórteres naquele local. E aí então ele pegou um carrinho de mão para ficar mais difícil. E andava com aquele carrinho de mão de um lado para o outro. E ficava lá andando de um lado para o outro, sem cair. Ele chegou perto de um repórter e falou assim: ei, entra aqui no carrinho, que eu quero lhe atravessar para o outro lado. E o repórter disse assim: eu não vou aí. Imagina nós lá na situação. Você iria? Né? E aí ele perguntou assim: mas você não acredita que você não confia que eu tenho capacidade para fazer isso aqui? Não, eu acredito que você tem capacidade para fazer isso. Eu só não confio em você. É assim com Deus também. Muitas vezes, acreditar que Deus é capaz de fazer algo é diferente de confiar nele. Muitas vezes a gente impede que Deus haja na nossa vida, até acredita que Ele é capaz de fazer por nós, até acredita que Ele é capaz de resolver o nosso problema. Mas a gente não entrega, não confia que Ele possa fazer isso por nós. A confiança nos colocaria no carrinho de mão. É arriscado, gera comprometimento, gera demanda, ação e tem que ser feita no presente. É mais fácil dizer que confiamos quando aplicamos isso ao passado ou ao futuro, mas é no presente que precisamos confiar em Deus. É muito mais fácil dizer assim: naquele dia eu confiei, aquele dia eu entreguei para Deus, mas confiar no presente demanda de todo dia ter esse trabalho, de entregar a confiança a Deus. A inclinação da alma e padrões de pensamentos e sentimentos e escolha é uma experiência de palavras, por exemplo, uma experiência de palavras desagradáveis leva uma jovem a acreditar que ela não é bonita. Cria um padrão de respeito muitas vezes, de repetir isso muitas vezes até que ela se torne verdade. E aí a gente acaba acreditando nas mentiras. A inclinação. O chamado de Jesus para nós nos faz buscar romper ciclos destrutivos que as pessoas ao redor aceitam como normais. Então existem esses ciclos destrutivos que são pensamentos que nos fazem cair, que nos fazem perder a noção. Deus nos quer levar a vencer as raízes do espírito de pobreza. E quais são essas raízes de pobreza? A indignidade, o medo e a desconfiança. Nós não somos merecedores, mas em Cristo Ele é merecedor e nós estamos agarrados a Ele. Em Cristo nós nos tornamos dignos, não devemos viver amarrados ao passado. Muitas vezes a gente deixa de aproveitar algumas oportunidades que a vida nos dá porque a gente vive amarrado ao passado, porque no passado eu fiz isso, porque no passado eu fiz aquilo. Porque eu não fui uma pessoa boa no meu passado, eu hoje estou na igreja, mas eu cometi muitos erros na minha vida. E a palavra de Deus diz que quando a gente se arrepende e pede perdão, Deus joga isso tudo no mar do esquecimento, e Ele joga mesmo. Ele não lembra mais daquilo que nós cometemos de errado. Ele joga tudo no mar do esquecimento. O medo nos escraviza e nos faz muitas vezes perder muitas coisas por causa do medo. A prudência é diferente do medo. O medo muitas vezes nos deixa
nos perder experiências, ou então aproveitar alguma coisa que possa nos ser dado. Às vezes você ganha uma oportunidade de viajar, mas você tem medo de andar de carro. Muitas vezes, ou então você tem medo de pegar a estrada, dirigir. Ou então você tem medo de pegar um avião e aproveitar isso. Essas raízes do mal, a raiz do medo, ela nos faz perder as oportunidades. E a desconfiança a gente ganha com a entrega total. A gente só ganha a confiança nos entregando totalmente a Deus. Temos o versículo de Isaías 26, versículo 3, que diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, porque nós confiamos em Deus, Ele guardará a perfeita paz sobre as nossas vidas. Qual é essa perfeita paz? A paz de Deus. Eu sempre gostei desse termo que a gente usa para cumprimentar a paz de Deus, né? Esteja convosco. E também de saber que a paz excede todo o entendimento humano. Mas esse conceito vai muito mais além. O povo judeu se cumprimenta com essa palavra, shalom, que quer dizer a perfeita paz de Deus. Em todo momento eles falam shalom, shalom. Eu também conheço um outro povo que usa esse termo para se cumprimentar. Alguém conhece alguém aí um povo que se cumprimenta com a paz de Deus? Amém? Então, só que muitas vezes a gente não entende o que é esse shalom, a paz de Deus. A gente não sabe desfrutar da paz de Deus. O shalom é uma condição de descanso no Senhor. Quando a gente entrega tudo na mão de Deus, diz assim: Deus, resolve para mim. É uma condição de espera no Senhor. Eu vou esperar. Eu não vou me precipitar, não vou fazer algo enquanto Deus não faz. Vou aguardar Deus se movimentar. É uma condição de riqueza, prosperidade, integridade, saúde e segurança. Não há melhor palavra para descrever a alma próspera do que shalom. É Deus, e Deus lhe mantém no shalom quando sua mente permanece nele. Isto significa que todas as estruturas dos seus pensamentos e do sistema de crença repousam em Deus. Conforme Ele revela a verdade, conforme Ele revela a verdade, Ele não nos guiará a shalom, a menos que nos entreguemos a Ele no caminho, nós entremos no carrinho de mão. Então, para que nós possamos viver esse shalom, nós precisamos entrar nesse carrinho de mão. Ele nos chama todo dia para entrar nesse carrinho de mão e darmos uma volta com Ele. E nós precisamos acreditar e nos entregar na vida dele. De acordo com Jesus, nossa confiança é restaurada e firmada ao ouvirmos a palavra do Senhor e a praticarmos. Isso é ter uma casa firmada na rocha. Quando nós ouvimos uma palavra, entendemos ela e a praticamos, aí a nossa confiança está firmada nessa palavra. Uma das maneiras mais poderosas de começar a praticar é usar nossas palavras, declarar a verdade sobre as mentiras. E algumas mentiras nós vamos desmascarar essa noite. Nós temos algumas mentiras do medo. Por exemplo, algo que tem que dar errado, porque estou me sentindo muito bem. Muitas vezes vem esse pensamento na nossa vida. Algo tem que acontecer de errado, porque eu estou me sentindo muito bem, isso não é normal. Sempre estou passando por provação, então nesse momento alguma coisa tem que acontecer. É uma mentira. Outra mentira é: tenho medo do meu futuro por causa de todos os meus erros do passado. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Deus joga todos os nossos erros que a gente pediu perdão no mar do esquecimento. Sou problemático demais, não sou bom o suficiente, tenho medo do fracasso, tenho medo do sucesso. O perfeito amor lança fora todo medo, diz a palavra de Deus. Quando a gente tem o amor de Deus, esse perfeito amor, o shalom, ele lança fora todo medo. As mentiras também de vergonha e desvalorização. O que eu penso não importa, muitas vezes a gente pensa e a gente se nega a expor as coisas. Não tenho valor,
É o que o inimigo mais age na nossa vida. Ah, eu não tenho valor, não sirvo para nada. Eu sou um mero coadjuvante aonde estou. Sou incapaz de administrar a minha vida ou então as minhas finanças, que nos fazem nos sentir desvalorizados. Sou fraco por causa dos meus fracassos, nos remete à vergonha. Isso tudo é mentira. Preciso manter as aparências, principalmente das pessoas ricas às vezes, para que pensem bem de mim. É uma mentira. Não mereço amor, não mereço dinheiro, não mereço saúde. Deus amou todos, nós todos merecemos amor. Sou apenas um carpinteiro, um músico, um pedreiro. Sou só apenas isso. Não existe apenas. Você veio aqui e você faz diferença. O que eu quero é pedir demais. Muitas vezes a gente se nega, às vezes, a pedir para Deus as coisas, porque acha assim, não, eu não sou merecedor. Deus não tem tempo para olhar para mim, para ver a minha necessidade. Eu não vou nem pedir para Deus. Eu não sou merecedor. Eu sou burro, eu não consigo aprender. Todos foram feitos imagem e semelhança de Deus. Não existe ninguém burro. A gente pode aprender, a gente só tem que se dedicar. Deus é grande demais e ocupado demais para prestar atenção em mim. Deus conhece o coração de cada um, de todos. Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente. Ele está aqui nesse momento e está em outro lugar nesse momento também. Ele está em todos os lugares. Ele conhece cada um. Ele formou cada um. Todos que estão aqui, todos que estão lá fora, Deus formou. Minha família é uma amaldiçoada. Pensamentos negativos que fazem parte de quem eu sou. Deus não me fará prosperar por causa dos meus erros. Isso é uma mentira também. Não fiz o suficiente para ganhar bênçãos ou favores, achando que é o que a gente faz que nos faz ser merecedores de algo, e quando na verdade Deus nos dá de graça. É da graça que nós vivemos. Preciso merecer meu direito de prosperar. Isso é uma mentira. Ninguém consegue merecimento. A palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos é como um trapo de imundícia. Não serve para termos a salvação. A salvação é de graça. O amor de Deus é de graça. Ele já nos amou antes que nós nascêssemos. Ele já nos amou primeiro, diz a palavra de Deus. Então Ele já nos ama, independente daquilo que a gente faça. A gente só tem que se achegar a Ele. Mentiras de desesperança. Nunca serei livre do pecado. É uma mentira. Deus pode ajudar, o Espírito Santo pode ajudar cada um. Não sou criativo, é aquilo que eu falei antes. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus é criativo o suficiente para ter criado esse mundo? Cada pessoa diferente uma da outra, com uma qualidade diferente. Nós somos imagem e semelhança. Nós temos a capacidade de ser criativos. A minha família não espera que eu prospere. É uma mentira também. Estou destinado a ser pobre. Outra mentira que o inimigo tenta agir na nossa vida. Sou negligenciado por causa da minha idade. É mentira também. Pessoas mais jovens ou mais velhas serão escolhidas em meu lugar. A palavra de Deus diz que os velhos darão frutos, e os jovens serão abençoados. Nunca vou prosperar. Nunca pagarei minhas dívidas. É uma mentira. Quantas vezes a gente, vivendo na igreja, já viu pessoas que tinham enormes dívidas se achegarem a Deus, buscarem em Deus a solução, e mais rápido do que todos esperavam, elas se recuperarem e conseguirem um milagre para se livrar das suas dívidas. Os problemas da minha vida nunca mudarão. É mentira também. Você vai vencer, você vai prosperar e você vai aprender a vencer com Deus. Mentiras sobre o dinheiro agora. Pessoas ricas sempre são infelizes. É verdade, o dinheiro não é capaz de trazer felicidade. Mas que pessoas ricas são infelizes também é mentira. Dá para ser feliz tendo dinheiro. Então a gente tem que almejar ganhar, almejar buscar coisas novas. Estou destinado a ser pobre. É outra mentira. Se o nosso Pai é dono de todo o ouro e toda a prata, por que a gente é destinado a ser pobre?
É mentira. Você precisa de ter dinheiro para fazer dinheiro. É mentira também. Deus nos abençoa, Ele dá aquilo que nós necessitamos. Conforme a nossa necessidade, Ele sabe o que nós precisamos, Ele nos dá. O dinheiro desvia as pessoas do reino, é outra mentira. Riqueza é igual a maldade, também é mentira. Não podemos seguir o Senhor e ter dinheiro, é outra mentira. Ganhar dinheiro dá trabalho demais. Dá empenho, mas trabalho não. Se eu ganhar dinheiro, esquecerei de Deus. É outra mentira que o inimigo coloca para a gente não correr atrás. Se eu ganhar dinheiro, eu me esquecerei de Deus. Quero chamar o louvor para subir. E a maioria das mentiras está associada às feridas que nos fazem confiar em distorções relativas à provisão de Deus e à nossa identidade dada por Ele. Então, na maioria das vezes, as mentiras que nós sofremos durante a nossa vida nos impedem de nos achegar a Deus. Elas nos impedem de confiar que Ele pode resolver todos os nossos problemas, de que nós possamos alcançar uma alma próspera. Eu creio que Deus possa ter colocado na sua mente, nesse momento dessa palavra, alguma dessas mentiras, ou pelo menos uma, que talvez o inimigo te enganou a vida inteira, ou ele tenha te enganado. Eu quero pedir para que você coloque-se de pé nesse momento, e nós vamos estar orando, para que Deus venha libertar você dessas mentiras. Que Deus venha te ajudar a trabalhar, para que essas mentiras não venham mais te afligir. Que essas mentiras não venham mais ter força contra você e você possa alcançar essa alma próspera. A alma próspera é um caminho que devemos seguir e que devemos buscar. Que nós possamos nesse momento orar e pedir a Deus que Ele venha transformar as nossas vidas. Pai, nesse momento eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada vida nessa noite, Senhor. Deus que se achegou aqui à Tua casa, Senhor. Deus, e que através dessa palavra, Senhor, ouviu, Senhor, sobre os planos que o inimigo, Senhor, trama contra as nossas vidas, Pai. Deus, que Tu possa, Senhor, agir na vida de cada um, Senhor. Deus, a se libertar das mentiras que o inimigo coloca, Senhor. Que possamos aprender, Senhor, a entregar, Senhor, a confiança das nossas vidas, Senhor, a Ti, Senhor. Que possamos buscar, Senhor, mais, Senhor, estar nos relacionando contigo. Deus, tira essas mentiras, Senhor, que o inimigo coloca sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, revela, Senhor, as Tuas palavras, Senhor, a palavra da Tua Bíblia, Senhor, para nós podermos lutar contra essas mentiras, Senhor. Porque nós queremos uma alma próspera diante de Ti, Senhor. Queremos ser transformados, Senhor. E queremos Te buscar, Senhor, verdadeiramente, Senhor. Deus, vem nos transformar, Senhor. Queremos abandonar essas situações agora, Senhor. Eu peço que Tu arranque essas mentiras pela raiz, Senhor, e Te retire os efeitos, Senhor, da minha vida, da vida daqueles que estão aqui, Senhor. Deus, e também que arranque da vida da minha família, Senhor, da família daqueles que estão aqui nessa noite, Senhor. Que possamos, Senhor, a cada mentira ser substituída por verdades bíblicas. Encha o nosso coração com a Tua palavra, Senhor, e abençoa, Senhor, a nossa alma, Senhor, para que ela seja próspera, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.